Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou muito animado para essa live, hein? Olá Tairine, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos chegando pessoal, tá só começando. Ó, Fabi, já está aqui, Fabi? Que alegria! Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje essa live para mim tem um carinho muito especial. Pois será a primeira vez que eu vou trazer para vocês esse assunto das falas de solução. E também vou apresentar todo o conjunto para vocês. Vou chamar a Fabi aqui já para a gente iniciar, hein, pessoal? Olá, Fabi! Não combinamos, mas estamos de verde, hein? Ah, eu não estou conseguindo te ver, mas... Que maravilha tê-la por aqui. Você me escuta bem? Te escuto, sim. Ô, Fabi, que honra tê-la por colocar aqui. um filtro, gente, porque eu não tô... Não precisa, esses olhos aí... Gente, eu acabei de sair de um movimento de constelação. Eu falei, gente do céu, como que eu vou entrar nessa live depois disso? Né? A pessoa tá lá sendo representante, chorando, se acabando. Você atuou como representante? Sim. É tão lindo, né, Fabi, esse movimento que a gente tanto se encaixa como constelado, como constelador e também como representante. E de todas as formas eles ressonam na gente, essa energia. É verdade. Potente. É um movimento muito lindo. E, pessoal, hoje eu gostaria de apresentar a Fabi, porque ela merece uma apresentação especial. Ela que é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo, presidente também da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico e principalmente uma grande mentora que ministra muitos cursos e facilita todo o seu aprendizado de uma forma muito leve para que a gente possa cada vez mais levar todos esses ensinamentos. E hoje é a primeira vez que eu tenho um contato mais longo com a Fabi, né? Então hoje vai ser uma grande honra. A gente fala bastante, muito sobre esse assunto das falas de solução, fala do atendimento sistêmico, das constelações. Então é uma grande honra tê-la por aqui, viu, Fabi? O prazer é meu, Vitor. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. A gente conversa às vezes já pelo WhatsApp, e você já é muito querido, já falei isso para você. E fiquei feliz com esse convite de poder contribuir aqui também. Tenho certeza que as falas de solução contribuem muito nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. É algo tão profundo. Às vezes uma fala que a gente já traz uma cura assim, para o coração, para a alma. Isso é incrível. Incrível. É algo que eu tenho visto, Fabi, inclusive pelos próprios stories, né, que eu trouxe um quadro para o pessoal. Todos os domingos eu trago algumas falas de solução. Então as pessoas trazem uma questão que esteja incomodando elas e eu trago uma cartinha de forma bem intuitiva, eu não seleciono, eu vou com o meu coração e trago essa cartinha. E eu tenho recebido cada vez mais uns depoimentos tão bonitos de pessoas falando, nossa, depois que eu tive aquela cartinha respondida, eu comecei a mudar e perceber que eu estava muito conectado com a família de origem. E agora a pessoa começa a ver que a relação atual começa a se fortalecer. E a gente vai vendo que com um ato tão simples, né, a gente pode ajudar outras pessoas. E é por isso que eu tenho essa honra de tê-la aqui, porque eu sei que você impacta a vida de muitas pessoas já há muito tempo, né? Desde quando você está nessa caminhada? Victor, eu comecei comigo, né? A gente sempre começa com a gente, né? Esse trabalho. Então, eu comecei em 2009 com autoconhecimento. Foi meu primeiro curso, que foi a programação neurolinguística, que eu amo de paixão. Inclusive, agora também estou ministrando alguns cursos de PNL também, e o pessoal está adorando, porque a gente está trazendo com uma visão sistêmica também, a PNL. Então, é incrível. E eu comecei lá em 2009, e assim, me veio aquela vontade. Falei, gente, existe tudo isso que eu não conheço, né? E eu quero levar isso para a advocacia. Então, meu sonho surgiu ali. Naquele dia, eu já tinha isso muito claro. Eu não sabia ainda como que ia ser, né? Onde ia chegar tudo isso. Né? Porque eu era uma pessoa muito tímida. Ainda sou um pouco, né? Mas muito tímida. Eu imaginava assim, gente, como que eu vou me ver fazendo palestra? Eu não me imaginava fazendo uma palestra.
né? Hoje, olhando para tudo, assim, para a história, já foram, né, calculo assim, mas foi mais de 300 já. Né? Então, nessa trajetória, é muito, Uau! gente, você tem ideia. É muita palestra, muito lugar que eu já... E na pandemia, ano passado, eu fiz as contas só pela OAB, foram 55. Meu Deus do céu, é muita coisa. E pelo Instagram aqui, então? É que o Instagram, Então, a gente foi faz esse muito, movimento de forma leve aqui, mas quando a gente soma tudo, para você ter ideia, Fabio, eu nunca tinha feito uma live. E o que eu fiz? Eu me coloquei no movimento, porque a gente sabe que as coisas só começam a acontecer quando a gente se quando joga a para gente esse dá o movimento. passo. E é Quando a gente dá o passo, preciso né, Vi? ter essa coragem. Porque se a gente se bloqueia, a gente perde oportunidades de vida. E a gente Sim. tem que ter um recurso interno forte, a gente tem que saber trabalhar todas essas coisas que a gente tem aqui Sim. dentro, porque quando a gente se prende ao conhecido, a gente se fecha para o novo. Então, de alguma forma, a gente tem que criar um futuro, mesmo que esteja um pouco mais distante, que não seja aquele futuro que esteja tão próximo. É ali que a gente traz a nossa coragem, Sim. a nossa possibilidade de alcançar algo novo, né, e diferente da realidade Sim. atual. Sim, e é tão legal você falar isso, Vitor, porque eu faço muitas visualizações, né? Então eu imaginava Ai, como ia ser, né? Eu olha que imaginava como ia ser. Então, assim, quando eu fiz a primeira palestra, né, até tinha bastante gente lá, mas eu imaginava o dia em que eu ia chegar no lugar e ia ter 200 pessoas. Nossa, isso, né? E aí eu me imaginava, às vezes eu ia fazer minha caminhada, né, de manhã, e eu gosto muito de fazer isso durante a caminhada, e às vezes ouvindo um áudio né, com palestra ou coisas positivas e tal. E aí eu imaginava isso, né, a meta sim. E aí um dia, né, quando foi o primeiro simpósio que teve na OAB que a gente organizou, tinha a pessoa que estava como coordenadora lá, né, da Jovem Advocacia, falou, olha, gente, estou abrindo esse espaço para vocês fazerem esse simpósio, mas vocês têm que ter gente aqui. E a gente morrendo de medo. Eles separaram um auditório para 100 pessoas. Teve 250 pessoas. Tinha gente sentada no chão, na porta. Foi uma loucura aquele dia. Aí nós tivemos, depois disso teve o segundo, aí veio o primeiro congresso de direito sistêmico, que a gente fez já na seccional, né, que é um prédio maior, lá tem 3 auditórios. Tinha 850 pessoas, foi o maior evento que a OAB já teve. E aí eu falava, meu Deus, e teve um evento que eu fui, e eu também imaginava isso. Eu falava, um dia eu quero estar num evento que vai ter 1.000 pessoas. Tinha 1.200 pessoas no auditório da Gazeta assistindo, né, várias palestras, mas dentre elas o direito sistêmico, né, o coaching sistêmico. Então aquilo foi fantástico, sabe? Então, o que eu falo, sabe, para as pessoas, acreditem. Acreditem nos seus sonhos, coloquem metas, objetivos, visualizem, mas façam. Né? Porque não adianta nada a gente ter um sonho, senão a gente fica só no mundo das ideias e não fazer. Né? É preciso dar os passos. Se eu também só fizer, mas eu não tiver um propósito para aquilo que eu faço, isso também não acontece. Então a gente une, né, aquilo que a gente faz com o propósito que a gente tem, e aí as coisas se realizam. Isso é incrível. E eu falo isso para você também, porque eu te vejo nessa caminhada. E quando você me falou das suas cartas, né, do que você estava fazendo, do seu projeto, eu fiquei tão empolgada, eu já estou esperando o meu, hein? Então já estou deixando aí claro que eu já estou esperando o meu. ai, E eu fiquei muito empolgada, eu fiquei feliz de ver, sabe, você colocando também isso para frente, para que outras pessoas possam se beneficiar. Eu acho que é isso que é a nossa missão, né? Colocar, com aquilo que a gente faz, a gente serve a vida. Né? E uma das frases que a gente coloca é: eu estou a serviço da vida. Os meus projetos estão a serviço da vida. Aquilo que eu faço serve a vida. Nossa, E até quando a arrepio gente que você disse. E quando a gente serve a vida, as coisas dão certo. A nossa empresa funciona, o nosso trabalho funciona, os nossos projetos funcionam. Isso é lindo, né? Principalmente porque a gente coloca o nosso coração, né, Fabi?
Eu Com acho certeza. que durante todo esse tempo aí que nossa, eu particularmente, mas você mais ainda, foi criada sobre uma metodologia totalmente fechada, né? Nada sistêmica. Nesses últimos 300 anos a gente viveu baseado na separação. E graças a essa filosofia sistêmica, e graças a todo esse aprendizado que o Bert Helling pôde vivenciar nas suas observações, e aos poucos a gente vai interiorizando isso, vai passando para as pessoas. Por isso que eu vejo a pandemia como uma das maiores ferramentas que a gente tem nesse momento, porque a nossa mensagem agora pode alcançar muitas pessoas. Você diria que há algum tempo atrás, vamos dizer, 2 anos atrás, você tinha ideia que sua mensagem ia chegar a tantas pessoas como chega até hoje? Aquele congresso da OAB de São Paulo de Direito Sistêmico no ano passado foi um sucesso, né, Fabi? Foi o que mais Foi online. Sim, online. Tinha mais de... eu vi, assim, pelo nosso Facebook, mais de 4.300 pessoas assistiram o congresso. Foi incrível, né? A quantidade de pessoas, não só aqui no Brasil, mas a gente teve gente da Espanha, da Argentina, América do Sul aqui, teve gente de Portugal, tanto que esse ano que vem nós vamos para Portugal, eu e a Ana. Né? A Ana já vai para Portugal, né? Mas agora a formação também da escola vai para Portugal. Isso só foi possível com a pandemia. Eu tenho, para você ter uma ideia, hoje, essa semana eu fiz um projeto que chama Adultecer, que é levar a pessoa da criança, porque nós todos temos uma criança dentro de nós. Né? E ela é muito responsável, né, dentro das nossas ações, às vezes. Exatamente. Então, assim, levar da nossa criança para o nosso adulto. Como é que a gente cresce nisso? Né? Porque criança não se relaciona, não ganha dinheiro, não trabalha, enfim, né? E às vezes a gente ainda vive essa criança, às vezes ela está ferida. Né? Então, essa semana nós fizemos esse projeto, a gente tinha de manhã, 7 horas da manhã, 350 pessoas assistindo, foi incrível. E tinha gente de vários lugares, inclusive entrou em contato comigo, uma pessoa que vai falar comigo, que é da Espanha. E se não fosse, eu acho que se não fosse a pandemia, tantas coisas que proporcionou, agora tem clientes de Portugal, tem clientes da Argentina, então até a escola se ampliou. Eu tive que me adequar, porque eu confesso que eu tinha uma resistência em fazer cursos pela internet. E eu tinha... A formação, ela era totalmente presencial. E eu fiz uma adaptação, em que a formação hoje ela tem 8 módulos online e 2 presenciais. E deu muito certo, muito. As pessoas, assim, amam a formação, passam pelo curso, adoram, divulgam. E quando a gente faz o encontro presencial, a gente já teve agora, nossa, é uma emoção, parece que a gente já conhecia realmente aquelas pessoas, porque não se trata, não é o local, né? A gente fala que é fenomenológico mesmo, é local. A gente está ali, a gente tem aquela conexão com aquelas pessoas. Né? Então, a gente sente aquele campo, aquela emoção. Então, quando a gente chega aqui no presencial, a gente já se conhece. É algo tão incrível. E isso a pandemia me proporcionou uma reinvenção. A escola cresceu muito com a pandemia. Tive possibilidades de novos cursos, novos projetos, parceiros. Então, assim, eu só tenho, assim, claro, a gente, com todo o contexto, né, que é difícil para todos nós, porque eu também tive Covid, minha mãe teve Covid, então, não foi um período fácil, né, e não é fácil para ninguém, porque a gente perdeu muita gente, né, então, assim, é uma sociedade que vai também ter aí para frente muitos traumas e que nós podemos também, com essa ferramenta, ajudar. Né? Então, assim, mas eu tive muitas coisas positivas também. Então, a gente tem que olhar para esse lado da reinvenção, que o caos, às vezes, ele é importante. Né? A Cornélia, que é minha mestra, ela fala assim, olha, na estabilidade, nós não crescemos. Quando é que a gente cresce? No caos. Exato. Quando o caos acontece, a gente precisa se reinventar, se readequar. Isso é o que a gente fala no pensamento sistêmico. Porque aquilo que me afeta, afeta você também. E você também me afeta. Então, como é que eu olho para tudo isso?
Então, no caos, a gente pode crescer, a gente pode mudar. Quantas coisas aconteceram em nossas vidas quando o nosso chão caiu? É como aquela vaca que vai pro brejo, sabe? Você fala, a minha vida agora acabou, perdi o emprego. Mas já viu aquelas pessoas que estão ali 10 anos, 20 anos, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias? Até o momento que chega alguém e fala assim, olha, acabou, tô te mandando embora. Então, ou é uma oportunidade para a pessoa crescer, ou ela vai entrar numa depressão. Né? Mas esse caos é importante, porque ele vai te fazer, de alguma forma, refletir sobre aquilo. Não sei se faz sentido, não sei porque eu comecei a falar isso, mas tem sentido para alguém aí. Com certeza, Fabi. É que quando você vai falando, eu vou relembrando a minha própria história, né? Eu vejo a minha caminhada desde o início. Eu sempre tive uma vida em que eu não sabia exatamente o que eu queria. Tudo que eu começava, eu via que terminava de algum jeito. Eram os relacionamentos, eram os projetos. E a partir daquele instante, eu comecei a refletir sobre isso. Porque nada caminhava para um lugar. Tinha uma explosão, aqueles sintomas de, nossa, agora está fluindo, mas depois caminhava para o fim. E um dia eu fui numa numeróloga, algo tipo assim, eu falei, não, nada a ver isso daí, tal. E a mulher começou a falar umas coisas tão interessantes, ela falou que eu tinha uma posição muito intolerante, e que as coisas só começariam a fazer sentido para mim quando eu compreendesse o sentido de vida e morte. Aí ela fechou assim, olha, eu recomendaria você estudar sobre as constelações familiares. Essa mulher viajou na maionese. E na época eu estava nos maiores escritórios aqui de Brasília, do Brasil, que era o Nelson Williams, né, aqui em todo o Brasil. E aí eu comecei a refletir sobre o que ela tinha falado para mim. E aí chegou um momento que eu falei, não dá mais, eu preciso sair daqui. Porque eu estava trabalhando até 5 da manhã. Eu te libero das minhas expectativas. Ah, essa frase é muito boa. E aí, Fabi, o que aconteceu? Depois chegou o ano de 2020, eu tive a perda do meu padrasto. Logo assim, no início do ano, depois do carnaval. Depois veio o fechamento da loja da minha mãe, com a pandemia. E logo depois eu descobri o câncer na tireoide. Então, assim, eu vi que foi uma sequência de fatos. Eu comecei a conectar lá atrás com o que ela falou. A vida para você só vai começar a fazer sentido quando você estiver diante dos caminhos de vida e morte. E foi aí que eu comecei a me aprofundar nas constelações. Eu comecei a perceber que tudo tem uma causa raiz. E aí eu fiz uma constelação, comecei a fazer as formações e eu descobri que tinha um aborto dentro do sistema e eu me identificava com ele. E naquele lugar eu não me sentia preenchido pela vida. Eu não via a vida na sua totalidade, nas suas expressões, das possibilidades. E foi naquele momento que eu trouxe aquele irmão, que eu disse para ele, você também faz parte. Eu vejo você. Você morreu, eu viverei mais um pouco. Mas um dia a nossa família se reunirá novamente. E foi aos pouquinhos, Fabi. Aos pouquinhos a vida começou a ser preenchida dentro de mim. E eu comecei a ver as possibilidades. Por exemplo, esse conjunto de frases de solução são mais de 450 frases feitas por mim. E foram surgindo, sabe por quê? Porque eu me abri ao novo. E a gente percebe que nós temos muitos recursos internos. E quando a gente se abre para essas possibilidades, a gente consegue visualizar além, não como Vitor, mas como energia. E acreditar que em algum lugar isso já aconteceu, a gente vai trazendo esse destino. A gente vai trazendo essas possibilidades e a gente vai conectando com pessoas que estão nessa mesma caminhada. Porque quando eu percebo que você está aqui comigo, é porque você se abriu para essa possibilidade. Então eu sou muito grato, pois você, a Ana, a Bianca, o Leonardo, todo mundo de alguma forma se conectou a alguma questão que eu tinha para oferecer. Porque nós estamos aqui abertos para esse momento. E a gente não olha o outro com ganância, não olha o outro como concorrência, a gente olha o outro como pertencente. Isso é tão importante nesse nosso trabalho, né, Fabi? Porque isso a gente começa a perceber que nós somos o que nós falamos. Sim, e muita gente tem essa dificuldade. Porque se fecha, cria uma segurança, cria uma barreira para o próximo e não consegue olhar o outro como pertencente. E aqui a gente tem essa possibilidade de falar sobre aquilo que a gente faz, de trazer as nossas emoções e principalmente compartilhar. Porque quando a gente se fecha aos nossos pensamentos, eles começam a trazer inclusive doenças, né? Porque
porque a gente se fecha no compartilhamento de ideias, a gente se fecha nas conexões, que é aquilo que leva o nosso movimento mais para frente. Sim. Ai, que lindo, Victor, o que você está falando. Lindo também a sua história. Mas tudo isso, Fabi, veio do caos, como você disse, né? Sim, esse caos às vezes é necessário na nossa vida, né? Quando a gente perde, às vezes a gente perde alguém muito querido, né? Eu lembro que nessa trajetória, o que me impactou muito foi quando meu pai faleceu, né? Então, eu fui fazer constelação depois do falecimento do meu pai. Então, 6 meses depois eu fui fazer constelação. Eu nem sabia direito o que é. Eu tinha feito coaching sistêmico, eu já conhecia, mas eu nunca tinha feito com pessoas ainda. Então eu fazia já o atendimento com os bonecos, isso já era comum para mim, né? Eu fiz inclusive a formação com o Bernard, que hoje não está mais aqui, mas foi um grande mestre, ele era uma pessoa incrível, né? Quando eu fiz o coaching com ele, ele trazia muitas possibilidades, era muito interessante a forma como ele fazia, sabe? Era muito livre. E aí depois eu fui fazer a formação com a Cornélia. E para mim aquilo foi um impacto muito grande, porque eu tinha só 6 meses, né, um pouco mais que ele tinha falecido. E aí, para você ter uma ideia, eu estava numa dinâmica de criança interior. Né? Já que eu estou na semana da criança, eu não entendi. Minha criança é terrível. Né? Minha criança é muito... minha criança livre, minha criança amorosa, ela... E aí eu fiz essa dinâmica, que foi até com o Luciano, porque ele estava dando aula junto com a Cornélia, nesse curso, lá no Metaforum. E aí eu saí pulando como se eu fosse a criança mesmo, sabe? Eu saí da aula, da dinâmica, porque foi muito legal a dinâmica. E eu pisei assim, sabe quando você sai pulando? E eu pisei. A minha perna fez pá, sabe? Assim, deu um estalo. Na hora o pessoal falou assim, quebrou a perna direita. Eu fiquei 2 dias no quarto sem poder andar. E aí, ainda bem que tinha uma pessoa que era médica na turma, né, veio me socorrer e falou assim, olha, você teve muita sorte de não ter rompido o tendão, porque a perna ficou totalmente roxa. Fiquei 2 dias, eles fazendo compressa e tudo mais, e ok. No 3º dia, eu falei, gente, não posso ficar aqui, eu tô, né, perdendo o curso agora, né, porque eu falei, eu vou mesmo mancando. E eu fui. Cheguei na sala de aula, né, e aí o pessoal me ajudando, né, e tal. E aí o Luciano estava dando aula, e antes, na hora ele falou assim para mim, está na hora de você constelar seu pai, essa relação com seu pai. Porque houve a quebra do vínculo, né, e a gente era muito ligado, muito, assim, incrível. E aí eu falei, tá bom. Tinham mais de 40 pessoas na turma, e ele falou, quem quer constelar? Aí o pessoal levantou na mão, porque faz sorteio. Ele falou assim, quem tirar o coração vai fazer essa constelação. Eu com a perna toda ferrada, mais de 20 pessoas querendo constelar, é lógico que eu tirei o coração, né? Então, tirei o coração e aí foi, assim, impactante. Porque, primeiro que eu realmente me descobri a filhinha do papai, porque eu era mesmo, né? A filhinha do papai que concorria com a mãe. Então, a minha mãe era muito brava, e ela... Espaço para a relação dos pais, né? E ela olhava, e a minha mãe brigava muito, assim, e meu pai era ele nunca respondia. E eu ficava muito brava com ele, porque ele não respondia e ficava brava com ela. Mas eu não falava, porque eu era filha boazinha, além de tudo. Então, tudo eu guardava dentro de mim. Olha só. Então, assim... eu vi uma foto esses dias minha, que eu tinha uns 13 anos, e eu olhei e falei assim, gente, é a minha mãe. E a minha mãe, ela é morena, tem os olhos castanhos. Minha mãe, ela parece uma índia, porque minha bisa era índia, né? Então ela parecia uma índia quando era jovem. Só que eu fiz os cabelos igual dela, coloquei uma roupa que era de uma pessoa mais velha, igual a ela. Aí eu olhei a foto e falei assim, nossa, realmente eu estava ali, a filhinha do papai, competindo com a mamãe, sabe?
E aí, né, essa constelação foi muito impactante, né? E também olhar e deixar ir. Na constelação, porque logo um ano depois eu fiz uma outra constelação em que o meu pai, né, o representante do meu pai dizia para mim para eu parar de chorar. Porque ele ia e o amor ficava. Ó, vou chorar já. E ele dizia assim, e era muito interessante porque ele fazia exatamente do jeito que o meu pai falava. Igualzinho, as risadas e tal. E ele dizia assim, minha filha, tá tudo bem, eu tô bem. Eu vou, mas o amor fica. Sabe? Então, isso é impactante, é curativo, é a gente saber que existe coisas além daquilo que a gente não sabe, né? Quando meu pai ficou doente, ele faleceu de câncer, né? Então foram 8 meses muito sofridos, sabe? Em que ele ficou, ele ia e voltava, e quem acompanhava ele no hospital era eu. E mesmo naquela força, assim, daquele jeito, meu pai era uma pessoa que nunca reclamou da vida. Mesmo doente, quando falavam, seu Antônio tá ruim, ele falava assim, tá ruim, mas vai melhorar. A vida inteira, para tudo, sabe? Então, assim, admirava muito ele. Era uma pessoa que estava sempre de bem com a vida, sabe? Mesmo assim, ele devia ter muitas questões internas que ele não colocava para fora. E hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo isso. Essa bagunça. Então, assim, eu nunca contei isso numa live, viu? Eu acho que pode fazer sentido para as pessoas aí, sabe? E agradeço por poder contar isso aqui. E é muito bonito, sabe? Quando a gente pode olhar para o nosso sistema com amor, com gratidão, entender que às vezes a gente vive na criança mesmo, sabe, Vitor? Porque a gente sentir raiva, querer mudar uma coisa que aconteceu lá atrás, primeiro, não é saudável porque a gente vive no passado, a gente não olha para a vida. E a gente não tem como mudar isso. Mas a gente tem como mudar a nossa percepção em relação ao mundo. Como é que eu vou seguir daqui para frente, apesar disso? Isso não vai deixar de existir. Então, quando a gente fala, inclusive, nas falas de solução, sobre o assentimento, né, esse assentir, que não é o aceitar, né? Porque o aceitar, você pode falar, eu aceito, tá bom, eu vou aceitar isso, né? A criança continua ainda, tá bom, eu vou aceitar. Mas o assentir, ele vem da alma, vem do coração. Quando você olha, ele solta e você diz, posso fazer nada em relação a isso. Papai, mamãe, a relação de vocês é perfeita do jeito que é. Eu aqui sou pequena, vocês são grandes. Eu não posso fazer nada por vocês. Por favor, me liberem. Isso faz com que a gente possa deixar o passado no lugar do passado. Eu deixo isso com vocês, com todo respeito e com gratidão. Porque não é simplesmente deixar, não é chegar e dizer assim, agora que eu entendi que isso é de vocês, eu vou aqui, vou jogar. Não, é com muito respeito. Porque é o preço que custou para mim, que custou a vocês e que custa a mim. E a minha vida só se deu por causa disso. Porque vocês estão aqui. Porque vocês vieram aqui. Isso é simplesmente incrível. É muito lindo. Ai, Fabi, que lindo essa história. Por isso que a gente percebe que a constelação, ela me traz uma revelação muito interessante, porque ela mostra que ninguém nunca morre. Ninguém nunca morre. E nesse lugar você pode dizer aquilo que você tinha guardado no seu coração, você pode dizer essas palavras, e de alguma forma isso ressoa com algo maior que a gente não compreende, e a gente não precisa compreender, porque senão seria a nossa mente tentando traduzir as informações. E a gente sente que isso toca o nosso coração, toca as pessoas ao nosso redor, e quando a gente muda, o nosso redor também muda. E muda não de uma forma pesada, é algo leve.
é algo que é natural, o fluxo natural da vida, né? Que a criança, ela busca se apegar ao passado, de forma empática, ela busca salvar os pais do destino difícil que eles tiverem. E a gente percebe que isso nada mais é do que uma ilusão, porque a gente não pode mudar o que é. Quando a gente consegue se render, aceitando, não aceitando, principalmente se rendendo é a palavra. Porque se rendendo a gente não pode fazer nada. E nesse lugar a gente pode aceitar o destino e tomar essa vida que veio dos nossos ancestrais e fazer algo de bom com isso. E principalmente honrá-los no amor e não mais na dor, que eu acho que é o principal ponto. Eu vejo por meio da minha história que esse câncer ele me mostrou que eu peguei algo dos meus ancestrais, que eu quis trazer esse irmão para o sistema. Mas a partir do momento que eu trago, vejo, reconheço e vejo que a minha família é muito maior, meu coração se alegra e eu vejo que as oportunidades começam a surgir. A nossa criança, ela não fica mais abandonada. A nossa criança agora tem o nosso adulto para cuidar dela quando ela precisar, tiver as suas dores e principalmente para que a gente possa avançar essa criança criativa, né, Fabi? É graças a ela que a gente consegue ter as nossas ideias, os nossos projetos, pois a gente entra num estado que a gente tem uma perda temporária do tempo, do espaço e faz as coisas acontecerem. E é graças a essa criança. Mas essa criança, ela tem que estar bem cuidada. Porque se essa criança estiver abandonada, esperando por um adulto que às vezes já se foi, ela vai ficar perdida. Então, a constelação nos revela a nossa força e principalmente a nossa responsabilidade sobre nós mesmos, né? Por isso que, inclusive, a Ana apareceu aqui e ela falou... É isso que eu ia falar. Não sei se ela está aí. Um abraço, Ana, minha amiga. A gente está nesse projeto Acontecer tão lindo. Gratidão. A Ana falou algo muito interessante, que a constelação está para todos, mas nem todos estão para a constelação. Porque muitas vezes, eu, por exemplo, se fosse me falar de constelação há 3 anos atrás, não, estou fora. Mas hoje ela tem um profundo sentido. E principalmente eu tenho respeito por esse movimento. Mesmo tendo a idade que eu tenho, eu vejo que eu tenho uma consciência muito diferente do que a gente percebe nos tempos atuais. E a gente não precisa julgar essas pessoas porque elas não perceberam isso. A gente também aceita, tá tudo bem. Todo mundo tem seu momento de inconsciência e as coisas vão se revelando em alguma hora, né? E a gente não pode querer ficar cutucando, julgando os outros. A gente se afasta desse lugar de pai, de mãe dos outros, principalmente filhinha do papai, né? Que busca tomar todos os problemas e deixa a mãe de fora, né? Então, quando a gente volta para o nosso lugar, a gente recupera a nossa força, mas é preciso se render, aceitar, não julgar e tomar essa vida. E nesse lugar, nós temos a nossa força para seguir o nosso caminho. Né, Sim. É muito, muito lindo, Vitor, que você está falando. E é tão interessante quando a gente entende o nosso sistema e a força que o nosso sistema tem, porque é de lá que a gente vai tirar os recursos para a gente seguir, né? Então, uma dinâmica que é muito, muito interessante, legal, o pessoal fazer é: qual é o recurso que você traz da sua mãe e do seu pai? E a minha mãe diz uma frase para mim, né? A fala dela é: minha filha, seja forte e corajosa. Eu levo isso muito da minha mãe, sabe? Porque hoje, né, e também entendendo todo o contexto, eu olho para minha mãe e falo: gente, minha mãe é muito corajosa, muito forte, realmente. E quando ela fala isso para mim, eu falo assim: eu tomo isso com alegria e com gratidão. Porque eu vejo quanto que ela, uma pessoa que veio, que passou tantas dificuldades, que veio de lá do Nordeste, né, e veio trabalhar em São Paulo, né, em casa de família, construiu a casa, nos criou, trabalhava muito, né, assim como meu pai. Então, eu vejo assim tantas coisas, quantas renúncias também eles fizeram por nós, embora nós, às vezes, na nossa criança profética e tirana, como diz o Garrigan, a gente não veja, não entenda, né? E não entenda que às vezes a indisponibilidade desses pais não é porque eles não querem, mas porque eles têm muitas coisas para fazer e às vezes sustentar, né? Manter a sobrevivência da família não é fácil. E eles precisam ser assim. E são os pais certos para a gente, do jeito que eles são.
né? Então eu olho para minha mãe e falo, que bom que a minha mãe foi uma mãe dura, que bom que a minha mãe foi assim, né? Hoje eu aprendi a entender, e eu olho e falo assim, que bom, se não fosse ela ser do jeito que ela era, eu não seria do jeito que eu sou, porque eu tenho muitas coisas dela, e eu tenho muitas coisas do meu pai também, né? Então eu pego o quê? Um recurso da minha mãe, eu falo, olho para ela, a coragem, né? Essa força. Eu olho para o meu pai e vejo assim a amorosidade que ele tinha, sabe? A generosidade que ele tinha, a forma dele fazer. Então eu junto esses dois recursos dentro de mim. Isso daqui está dentro de mim. Se eu tomo isso com alegria, como não ter sucesso na vida com isso que eu recebi, que é um grande presente? Isso é incrível. A vida é um grande presente. E nós estamos vivendo no presente. Tá? Então, assim, olha só, são recursos. que você é maravilhosa em tudo que faz. Hein, te amo, Ana. Te amo, Ana. Te amo, amiga linda. Então, são recursos que a gente pode tomar dos nossos pais e levar para a vida, levar adiante. Né? Com esses recursos que eu tenho, eu posso fazer algo de bom. Não, o que a gente pode fazer por toda a sociedade? Né? Quanto que a gente tem feito aí, Vitor? Você agora está aí nessa caminhada com a gente aí. Quanto que a gente tem feito? Sabe, quantas pessoas que estão sendo beneficiadas? Quanta gente que todos os dias, eu recebo uma mensagem de alguém falando para mim, Fabi, aquilo que você falou me ajudou. Aquilo que você falou me impulsionou. Às vezes são pessoas que me ouviram falar numa palestra lá atrás, eu nem lembro. Às vezes as pessoas falam assim, sabe aquela palestra que você foi fazer, não sei aonde? Eu falo, gente, nossa, eu não lembrava que eu tinha ido lá nesse lugar, porque eu já fui em muitos lugares. E aí eu falo, puxa, que legal, e aconteceu isso na sua vida? Aconteceu isso. Então eu falo, gente, que bom que a gente tem tudo isso. Né, que a gente pode levar aquilo que a gente recebeu adiante. Né? Quando a gente recebe a vida como um presente, a gente passa a vida adiante, através dos nossos filhos, através do nosso trabalho, né, do bem que a gente faz para a sociedade, para a própria vida. E, graças a Deus, eu também passei a vida adiante para os meus filhos. Meus filhos são grandes presentes. Né? O Bruno e o Arthur, que são meninos, assim, incríveis. E não é à toa que eu tenho meninos, né? Então, assim, valorizar o masculino, sabe? Olhar para o masculino, dar o lugar. Porque, às vezes, eu sou aquela mulher que usa muito o masculino também. Vai lá e faz, quer fazer. Né? Faz, acontece, toma a frente. Quando eu vejo, já foi lá, já fez. Já disse que tem que fazer. Então, cada um tem a sua função, né? Então, esse é o lado gostoso da vida, né? Quando a gente toma consciência das nossas ações. Opa, calma aí, aqui eu estou muito masculino, deixa eu voltar para a minha essência. Exatamente. Porque a gente tem uma essência, né? Exatamente, Nico. E às vezes a gente está ali com essa força do fazer muito, né? Muito masculino, e como a gente está no direito, às vezes aquelas caixinhas, né? Então, né, lá a gente quer colocar nosso masculino ali para brigar. Não é assim, né? Então precisa ter um equilíbrio. É uma brincadeira, mas olha, gente, às vezes é importante a mulher colocar, sabe, um batom, uma saia, um vestido. Porque é nosso feminino também colocando para fora, né? Então, o equilíbrio não é só a gente olhar para os nossos pais e aceitar, né, essa parte do homem, da mulher, do masculino e feminino, que vem deles, mas também isso que existe dentro de nós. Unir essas duas forças e reconhecer o valor de cada uma. Nem tanto isso, nem tanto aquilo, mas como eu posso equilibrar essas duas energias? Porque se eu excluo uma ou outra, eu começo a sofrer. Né? E tudo aquilo que a gente rejeita, a gente encontra, né? E nos domina, principalmente. Quando a gente rejeita algo, a gente fala, não nunca quero isso na minha vida. O que você vai ver na sua vida? Aquilo. É impressionante. A gente precisa ter um cuidado com as nossas palavras,
Hoje, Fabio, eu trabalho com um recurso muito interessante nos meus atendimentos, que você trouxe também, que é o da visualização. Porque a gente faz, eu faço a constelação, a gente termina, a pessoa tem todo aquele movimento, mas eu vejo que por meio da visualização, a pessoa consegue fortalecer aquela imagem de solução. Porque é Sim. algo que eu acredito, é uma crença minha, é a minha forma de atender. Cada um tem a sua forma de atender dentro desse movimento. E quando a pessoa fecha os olhos, ela consegue se desconectar dos sentidos. Isso é muito importante, porque quando a pessoa começa a colocar, tirar o aceleramento, né, a aceleração do cérebro, das ondas cerebrais, ela consegue voltar para os recursos aqui dentro, que a gente tem dentro. E a pessoa começa a olhar para os ancestrais, então a gente faz esse movimento de reforço, olha para esses ancestrais que não foram perfeitos como a nossa criança deseja, mas que eles foram os pais certos, perfeitos, estão dentro do nosso coração. E a partir disso, nós carregamos eles dentro de nós, pois nós somos 50% pai, 50% mãe. E a partir desse momento, a gente vai trazendo essa pessoa. Eu gosto muito de visualizar uma escada que lá no fundo tem uma porta. Só que essa pessoa não pode sair daqui, pular e abrir a porta. E ela precisa ir como energia. Pois nesse lugar, ela consegue passar aquela fechadura, entrar nesse lugar, e quem vai estar recebendo ela lá é a pessoa que ela deseja ser. Nesse lugar, ela vai mostrando para ela tudo aquilo que ela almejou, tudo aquilo que ela sempre quis, pois ela já conquistou. Então ela vai se sentindo leve, vai reconhecendo, vai visualizando todas as suas experiências. E quando eu peço para ela voltar para o lugar onde ela estava lá no início da escada, ela diz: você tem mais facilidade agora de chegar onde você almeja depois desse Sim. trabalho? Ela diz sim, porque ela construiu uma imagem muito maior do que aquela imagem de dor. Eu falo: amplia essa imagem 1000 vezes, 100.000 vezes. Vamos tornar isso mais forte. Pois cada vez você vai percebendo que essa emoção que estava te travando ali atrás vai se desmemorizando. E uma emoção desmemorizada se torna sabedoria. E é o principal ponto que a gente precisa para caminhar na vida. Pois a gente vai sofrer. A gente fala, os traumas são sempre de criança? Não, pessoal. Os traumas não são sempre de criança. Acontece que a gente responde a esses traumas que acontecem atualmente com os recursos que a gente tinha na fase de criança, pois o nosso cérebro não estava formado ainda. Ele só se forma entre os 10 e 12 anos, e a criança é como se ela estivesse sonhando, acordada, com os olhos abertos. E aí, nesse momento que os traumas vão estando dentro do nosso inconsciente, pois nós somos 95% inconsciente, somente 5% consciente. E essa é a nossa dificuldade de olhar para a vida. Mas quando a gente traz essas frases, né, essas falas de cura, e percebam, pessoal, essas falas, elas devem vir do coração. Se você é facilitador e está nos escutando, elas não são algo planejado, não são algo memorizado. Você estuda, compreende essas frases e no momento oportuno você traz isso do seu coração. Pois a frase por si só ela é desprovida de efeito, mas quando dita com o coração, ela ressoa em todo o sistema do cliente de forma harmônica e maximiza todos os seus efeitos. E esse é o prazer da gente trabalhar com isso, né? Trabalhar com essas possibilidades, com essas ferramentas. E principalmente, nós somos a ferramenta, não elas. Verdade. É Falei verdade, muito aqui, Vitor. Fabina. E me Que empolguei aqui. lindo, que lindo. Parabéns, lindo demais. E essa visualização, eu, como uma boa, né, sistema preferencial visual, fechando os olhos e você contando a história, eu já me imaginei aí subindo essa escada. E é isso que a visualização traz. Eu também acredito nisso. Eu aprendi a constelação com a Cornélia, a minha primeira formação foi com ela, e ela trabalha bastante isso ao final, né? A visualização, aquilo que eu quero, né? Como é que eu posso olhar para isso de uma forma diferente? Quais são os recursos, como eu falei, né? Então, quando você fecha os olhos e você imagina, você vai criar aquilo que é bom para você também. Então, eu pergunto, o que você vê, o que você ouve, o que você sente? A mente, ela não diferencia o tempo, presente, passado e futuro. Então, se você cria isso na mente, como se isso estivesse acontecendo agora, aquilo está acontecendo agora, porque você criou. E isso é uma forma de cocriar a realidade, né, aquilo que você quer para a sua vida. Eu já alcancei muitas coisas dessa forma. Tá? Exato, você falou das palestras, né? Que você caminhava Das e ficava palestras. imaginando.
falar para 200 Exatamente. pessoas. E a gente vê, Fabi, de alguma forma isso acontece. E quando a gente percebe, nossa, não é possível, isso é Porque mágico. é é o emotizar, né? É você trazer isso para a emoção. Isso começa, vem para o corpo, né? Porque o seu corpo vai sentir, entende? Então, assim, não é só a mente, é o corpo, é a emoção, é o sistema, tudo atuando ao mesmo tempo. Então, você faz com que isso, com que essa vibração, ela seja muito maior. Então, você sai de um nível que é ali da escala de vibração do medo, da tristeza, e você vai para um nível que é assim, da coragem, da alegria de alcançar. Porque se você já se vê alcançando um objetivo, o que você sente? Né? Você vai sentir o que? Alegria, realização, força, Gratidão. gratidão, amor. E isso são todas as vibrações e as emoções que geram construção, que geram o alcance de metas e objetivos, né? Então, isso que você falou é muito importante para quem é facilitador, inclusive na nossa formação nos cursos, a gente ensina a fazer isso, porque eu também acho muito importante, sabe? Porque às vezes as pessoas saem da constelação e elas dizem assim, tá bom, o que eu faço com isso? E tem Exato. algumas pessoas que até dizem assim, olha, espera que agora o campo vai funcionar, vai reverberar. Ok, eu entendo, existe sim algo muito maior que nós, mas quem está na vida, gente, somos nós. Então, as atitudes, quem vai tomar sou eu, aqui, na vida, no aqui e agora. Então, quais são as decisões, quais são as atitudes, os novos comportamentos e crenças que eu vou ter a partir deste movimento, que vão me levar para o lugar que eu quero alcançar. Então, assim, aí as pessoas falam assim, Fabi, fiz uma constelação e não resolveu nada na minha vida. Aí eu digo, o que você fez com aquilo que você viu? Tá? Então, olhe para aquilo que você viu e perceba o que é que na sua vida você precisa mudar. Ou o que é que você quer mudar. Porque essa mudança depende de você em primeiro lugar. Ah, as pessoas chegam e falam, Fabi, meu pai mudou, minha mãe mudou. Eu falei assim, eles mudaram ou foi você que mudou a sua forma de vê-los, de ver o mundo? Né? Isso é a beleza, sabe, da constelação. E um facilitador com essa experiência, ele consegue levar esse cliente para esse lugar, sabe, de compreender, ok, você viu isso, mas e E até agora? porque, Como é que Fabi, você vai alcançar? desculpa eu te interromper, Fala, mas até porque a não, pode falar. constelação é um movimento de solução, né? É um movimento voltado para a solução. Então, de alguma forma, você olha para aquele trauma, a sua criança cura isso agora de forma adulta, com o seu adulto do lado, de mãozinha ali, e aí você começa a olhar para frente. Porque agora você não é aquela criança que é abandonada, que olha só para o passado, agora você é um adulto que está com a criança do lado, internalizada com os pais dentro, que é o mais importante de todo esse movimento. Né? Que a gente acolhe, recebe o que os nossos pais puderam dar, principalmente dizer, recebo com gratidão a vida. Foi o que você disse, Fabi, não existe presente maior nessa vida, não existe bem, não existe recursos, nada que esteja nesse plano aqui maior do que a vida que chega até nós. E quando a gente reconhece isso, que às vezes foi o mínimo que os nossos pais puderam nos dar, mas perceba que eles podiam não ter dado nem isso. Então, de alguma forma, você chegou aqui. Se você não tem os referenciais saudáveis na família de origem, então você busca esses referenciais fora. E a partir do momento, quando você traz essa força, recebe dos seus ancestrais aquilo que eles puderam te dar, recebe com gratidão essa vida, as coisas começam a fluir. Porque você sai do estado de criança, onde o sentimento te domina, onde tudo aquilo que você não tem controle te domina. E principalmente sobre as nossas emoções. Nós precisamos ter controle sobre isso, sobre os nossos pensamentos, pois o pensamento cria um sentimento que cria os nossos comportamentos e cria a nossa personalidade. E como a gente falou, a nossa personalidade é criada lá atrás, baseada em traumas. E o nosso adulto é o único responsável que pode olhar de forma diferente para isso. Mas a gente precisa acolher tudo isso que veio dos nossos pais, reconhecer que eles fizeram o máximo que podiam por nós e dizer foi o suficiente. A gente está falando um monte de frase aqui, né, Fabi?
Quem tá entendendo, tá vendo que a gente está usando todas as frases aqui de solução. E se vocês também internalizarem isso, vocês já estão fazendo um movimento, gente. É muito lindo. Porque você não fala para a mente, né? Você fala para o coração, você fala para o seu campo, você fecha os olhos e traz esse estado. Quando você traz isso, isso está acontecendo em algum nível que a nossa mente não compreende. E a partir desse momento a gente compreende o nosso lugar. E a gente pode seguir para a vida, para os nossos projetos, principalmente quando a gente acredita. A gente precisa acreditar, né, Fabi? Os nossos pensamentos, eles precisam ser bem trabalhados para que a gente consiga trazer essas emoções para esse momento presente. Por isso que hoje eu faço todo dia uma meditação diária, de 5 a 10 minutos, onde eu me visualizo nesse lugar. Se esse projeto se tornou real, é porque de alguma forma, há quase 1 ano e meio atrás, eu planejei isso. Eu falei, não, isso tem que sair dessa forma. E as frases foram surgindo, Fabi. É tão bonito. Sim. Hoje eu internalizo isso dentro do atendimento, né? E a gente percebe que cada questão está envolvido com algo que a gente não tem um controle. E é muito bonito aceitar essa história, seguir por um caminho mais saudável e ser feliz, que é o nosso objetivo por aqui. Somente isso. Nada demais. Que lindo, Vitor. Olha, gratidão, porque eu estou sentindo tanta leveza aqui com você. E eu vou dizer, que também são frases, né, que você tem um ótimo lugar no meu coração. Gratidão, não sabe? Eu honro você, eu vejo honro você e o seu sistema. Eu vejo você, eu vejo a sua força como mulher, vejo a sua leveza também como mulher, de fazer todos esses projetos acontecerem e ajudar tantas pessoas, que você consiga ter essa força durante muito tempo aí. Leve esse movimento para além dos nossos olhos, para o Brasil, para o mundo, viu? E agora eu queria trazer então essa oportunidade que eu falei para as pessoas, que hoje é o dia, né? Hoje é o grande dia, chegou o grande dia que eu vou falar para vocês, uma oferta imperdível para adquirir o conjunto de frases de solução. Então anota aí, pessoal, porque são apenas 50 unidades, eu não vou poder fazer mais, porque a Fabi também tem um conjunto dela, sabe como é difícil, né, fazer isso tudo sozinho, né, Fabi? Muitas vezes a gente vai precisar de intermediários. Olha, qual é o seu? De constelação organizacional. Traz uma frase daí, Fabi, pra gente. Daqui? Tá bom, vou trazer. Eu vou trazer uma também, viu? Vou trazer uma... como tem elementos, tem perguntas e tem falas de solução. Eu vou tirar uma aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos trazer a consciência para essa carta, dizer que vai representar a nossa live, esse momento que nós tivemos juntos aqui. Ai, nossa, não, vocês vão ver o que sai. Revela, Fabi, por favor, vai. A criança está aqui, agitada. Que lindo. Olha, saiu a carta do futuro. Então, qual é o estado desejado, o que a gente quer para o futuro? E a fala de solução é: eu posso seguir de forma diferente, honrando tudo que foi. Que linda essa frase, hein? Muito lindo! Vamos honrar todos aqueles que vieram antes. Vamos honrar a nossa história, os nossos traumas, as nossas dificuldades, pois foram eles que nos permitiram estar aqui. Às vezes eu faço uma pergunta, Fabi, que ela é muito provocante, porque eu faço a seguinte questão. Você trocaria todo o seu destino atual para voltar lá no passado e mudar tudo que aconteceu lá atrás, mas sabendo que isso vai afetar toda a sua realidade atual? Jamais. Ela pestaneja, porque ela sabe que ela também teve coisas boas. Ela não teve só dificuldades. Sim. A questão... Opa, deixa eu só ver o barulho aqui. Pronto, tirei. Então, Fabi, agora vai ser o meu momento de escolher uma cartinha para nós. Olha essa frase, hein? Eu percebo que eu honrei na dor. Isso não é mais necessário. Foi algo que a gente falou, né? Que lindo. Ai, Fabi, gratidão por esse momento. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar todos os dados para vocês chegarem lá o quanto antes. Serão apenas 50 kits. Eu não vou trabalhar com mais, porque a gráfica 49, porque já tem um meu.
Então vamos lá, ajuda, leva até para as pessoas que quiserem também lá do seu movimento, porque são frases totalmente imparciais, elas trazem somente a realidade daquele momento. Então vamos lá, pessoal. O site é loja.vitordiamantino.com.br. Lá vai ter todas as informações sobre as cartas. E aqui eu vou trazer um cupom para você de desconto. Vai sair de 179 por 139. São 167 falas de cura. É provavelmente o kit com mais frases que existe em todo o Brasil, porque eu sei que dá um trabalho fazer essas frases, né, Fabi? E a gente vê que a maioria tem 70, 60, esse tem 167 frases, organizadas em 20 categorias. Então, quem chegar lá, pode ir com calma, porque a gente vai conseguir atender toda a demanda. Então, vai sair de 179 por 139,90 com o cupom SOLUÇÃO 2021, com S maiúsculo. SOLUÇÃO 2021. Gente, Já anota aí. E para quem que é esse conjunto? É para todos os profissionais que desejam trabalhar com esse pensamento sistêmico, trabalhar com essas falas de cura, que muitas vezes não precisam estar ali na mesa, mas elas precisam estar internalizadas dentro do profissional. E é nesse lugar que a gente consegue trabalhar e ajudar as pessoas, porque a gente recebe essas informações não de forma mecanizada, de forma que emerge do nosso coração. E aí, pessoal, o movimento flui naturalmente. E outra questão que as pessoas podem perguntar, quando utilizar? É quando a sua criatividade intuir, no melhor momento, na melhor oportunidade você traz. Não é nada rígido, traz conforme o seu coração, conforme você quiser. Eu mesmo, quando eu não atuava como constelador, eu pegava essas cartas, na época eram as falas sistêmicas, e eu falava com a minha namorada, vamos pegar uma frase aqui, só para a gente ver o que está acontecendo. E é impressionante como as coisas acontecem, né? Como elas surgem dentro de algo que a gente não consegue explicar, né, Fabi? Sim, com certeza. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque eu já vi algumas coisas aí, olha. Estou super empolgada para isso, não. O Vitor fez com muito carinho, está muito bem preparado, gente. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E como o Vitor falou, usem a criatividade. Eu falo isso quando a gente está usando as cartas, né? Não é nada fixo, né, Fabi? Não é. Eu gosto muito de ter todos os recursos, porque eu tenho um dia na turma, na aula, que eu coloco tudo no chão. Eu adoro fazer isso. Tudo. E aí eu coloco assim, gente, ó, aí tem cartas, tem bonecos, tem... Nossa, é uma diversão. Me explica, eu nunca entendi aquele movimento. Traz pra gente hoje, que eu fico curioso porque de perguntar, né, que a gente vê tudo ali no chão, todas as cartas, como que trabalha essa dinâmica? Olha, ali o que eu faço? Eu coloco, porque eu compro, eu tenho, eu ganho das pessoas também, é muito legal. E eu gosto de mostrar para o pessoal, falar assim, gente, dá para usar tudo. Não importa, né, se é boneco, se é carta, você pode usar tudo. Então, eu faço aquele movimento, principalmente para mostrar a questão do significado. Porque o significado interno de cada pessoa é diferente. Então, quando ela vai direto ali em uma carta, ou ela vai em um determinado boneco, aquilo tem um significado para ela. Então, é a representação interna dela. Então, a gente trabalha ali naquele movimento, tudo que está ali, todas as crenças, habilidades, é muito legal. Eu sou suspeita para falar, porque gosto muito. E eu me divirto, porque às vezes senta todos no chão, e a gente fica falando sobre cada um e sobre o movimento. E depois as pessoas vão treinar também. Então, é muito legal, gente. Sou suspeita. Pessoal, eu quero agradecer, viu, Fabi, a sua disponibilidade de estar aqui comigo. Eu sei que você tem uma agenda corrida por aí e, principalmente, dizer que você é uma pessoa com um coração muito grande. A gente percebe isso. Você trabalha com o coração à frente, sabe? E tudo que você coloca a mão prospera, porque não tem um olhar ganancioso, não tem um olhar que não vê o ser humano que está do outro lado, pois você enxerga as pessoas. E você prefere a mudança do que talvez o lado financeiro, a riqueza, porque eu vejo, sinto isso em você. Você traz a sua leveza. Inclusive, aqui no Instagram, você não é uma pessoa que enche todo mundo de conteúdo, vende curso, não. Você traz de forma leve. Para que as pessoas, quando tocadas, possam adquirir, pois para elas vai fazer algum sentido. Então eu vejo isso.
eu vejo você, recebo com gratidão todos os conhecimentos que você trouxe para nós, e principalmente por ter sido você, Fabi, porque você trouxe algo tão importante que é a nossa dor, né? E quando a gente olha para isso, a gente não precisa mais honrar os nossos ancestrais na dor. A gente pode honrá-los no amor. A nossa frasezinha, né? Eu percebo que eu honrei na dor. Isso não é mais necessário. Não é mais. Que lindo, Vitor. Gratidão também por esse encontro. Tudo que você vê em mim, eu vejo em você também. E vamos, porque estamos conectados. Estou disponível quando você precisar. Vamos trocar mais esse diálogo sistêmico, né? Esse papo de várias informações, vários conhecimentos. A gente saiu da constelação, entrou na PNL e foi para a visualização, justamente porque o atendimento é sistêmico, né? Ele nos permite. Nossa, a gente trouxe tanta coisa legal. Foi muita coisa, Fabi. Então, vou deixar você na próxima, você vai lá na minha página. Já estou te deixando mais. Pode escolher o tema. Se a gente falar sobre perguntas, sobre visualização, eu gosto muito. Para você ter ideia, eu descobri a PNL em 2008. Faz muito tempo. Que legal, praticamente juntos aí. Eu vou falar a verdade. Como que eu descobri? Eu descobri na época da sedução, sabe, pessoal? Porque você começa a entender os neurônios espelhos, começa a utilizar o raporte, aí você vai percebendo, aí você repete. Então a gente vai percebendo que essas ferramentas, elas têm que ser utilizadas para o bem. Porque chega uma hora da vida que a gente não consegue mais esconder. A gente traz a nossa essência, a nossa sombra. E esse movimento que eu faço, que a Fabi faz, é justamente para que a gente trabalhe por algo maior, por um futuro melhor, para que os nossos, as pessoas que vêm depois da gente, né, que elas tenham maior liberdade, porque é isso que acontece. A constelação nos possibilita olhar para os nossos ancestrais, reconhecer que eles viveram muitas vezes na dor, no sofrimento, para que a gente conseguisse ter maior liberdade. E é isso, vamos aproveitar, vamos colocar nossa criança criativa na direção desse movimento, vamos ajudar as pessoas, vamos fazer o nosso conhecimento se tornar sabedoria, porque a informação por si só, o conhecimento, como que é? A informação sem aplicação se torna mera informação. Então a gente precisa tornar isso sabedoria, falar para as pessoas, a gente vai ser julgado, toda hora a gente está sendo julgado aí pelos outros, a gente tem que ter essa força dentro de nós, acreditar nos nossos sonhos, enxergar que nós temos todas as possibilidades de sermos felizes aqui e agora. Então é isso, pessoal. Vamos fazer um registro. Vamos falar, pessoal, tirem um print desse momento, dessa live que ficou eterna aí. E depois marca a Fabi, me marca que a gente vai repostar. Então eu encerro esse grande momento aqui, dizendo que foi uma oportunidade de você me conhecer melhor, de eu te conhecer, Fabi, e da gente levar tudo que a gente tem dentro para as outras pessoas, né? Gratidão, Vitor. Beijo grande para você. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.